Olá pessoal, sou o Marcos, mais uma aula com vocês aí, dessa série aí do curso 5S, né? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro módulo, que é o primeiro senso de utilização, né? Anterior nós já tivemos um módulo aí de introdução ao 5S. Hoje a gente vai falar sobre o senso de utilização, que é um dos sensos mais importantes aí na aplicação dessa prática, né? Que nada mais é do que uma filosofia espetacular que faz a diferença no ambiente de trabalho aí dentro das empresas, tá? Para você que é meu aluno aí, obrigado por estar nos acompanhando aí durante esse período aí, durante todo o curso. Para você que é meu ex-aluno aí, seja bem-vindo, tá? Novamente, para quem é externo aí, obrigado por estar nos acompanhando e consumindo aí o nosso conteúdo gratuito aí na internet para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre o censo, o primeiro censo aí, eu tinha comentado no início aí, o segundo vídeo dessa série aí que a gente vai estar lançando aí do curso 5S, tá? Eu procurei fazer um material bem compacto, tá? Mas para que eu pudesse abranger todas as informações referentes ao nosso curso, beleza? Vamos lá, pessoal, bem prático e direto, tá? Eu vou procurar ser bem mais prático aí para que vocês consigam entender de forma objetiva. Nós temos aí SEIRI. Senso de utilização refere-se à prática de verificar todas as ferramentas, materiais, etc., na área de trabalho e manter somente os itens essenciais para o trabalho que está sendo realizado. Tudo o mais guardado ou despertado. Pessoal, vamos entender da seguinte maneira. Quando nós falamos do primeiro senso, nós precisamos entender o seguinte. Vamos verificar todas aquelas ferramentas do nosso dia a dia que nós utilizamos. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Aquilo que é utilizado de forma rápida, de forma objetiva, e aquilo que eu não utilizo mais no meu setor. O que eu devo fazer na minha área? Então, eu tenho lá manter somente os itens essenciais. Então, lá no meu ambiente de trabalho, seja lá naquela máquina 1, na máquina 2, seja lá na mesa do escritório, seja lá no almoxarifado, eu preciso entender o seguinte: eu só vou manter os itens essenciais para a execução do meu trabalho. O nível de quando eu falo nível de essencial, pessoal, por exemplo, lá no seu escritório, na sua mesa, você tem duas canetas azul. Por que duas canetas azul se eu ficando com uma resolve o meu problema? Se eu tenho dois lápis, por que eu ficar com dois lápis e com um resolve o meu problema? Então, quando eu falo aqui nessa questão do primeiro senso, somente deixar o essencial no local de trabalho é somente o necessário. Então, a gente parte de uma premissa que é o quê? Apenas o necessário, apenas o básico será o necessário para que eu possa executar todas as minhas atividades no meu ambiente de trabalho. Isso aí serve para as linhas de produção, serve na área administrativa, serve lá no depósito da logística e num todo, tá? Então, só dando uma recapitulada aí referente a esse módulo, tá? Refere-se à prática de verificar todas as ferramentas e materiais, etc., na área de trabalho e manter somente itens necessários para o trabalho que está sendo realizado. Tudo mais é guardado ou descartado. Então, aquilo que você utiliza no seu dia a dia, só o essencial, ficará com você. Aquilo que a empresa utiliza será guardado lá no almoxarifado ou disponibilizado para que outras pessoas utilizem. Aquilo que não é utilizado para a empresa, você não vai utilizar, então eu preciso dar um descarte disso aí. Esse descarte pode ser uma venda para um determinado fornecedor ou cliente, ou até mesmo o próprio descarte desse produto pela empresa em si, tá? Então, bem simples, eu acho que bem objetivo, eu acho que deu para todo mundo entender como funciona o primeiro senso. E aí nós vamos ter mais outros conceitos para frente que eu vou estar abordando de uma forma diferenciada, tá? Um olhar diferente em cada posição, tá? Como se aplica o senso de utilização? Poxa, que interessante, é uma pergunta que a gente se faz, né? O senso de utilização consiste em analisar os locais de trabalhos, classificar todos os itens, objetos, materiais e informações
Então vamos pensar da seguinte premissa. Lá no meu local de trabalho, quando eu falo todos os objetos e materiais de informação, é tudo aquilo que eu utilizo para executar o meu trabalho. Então, será que eu vou ter necessidade de tudo aquilo que está lá no meu ambiente? Não, eu preciso dar um destino, eu só vou utilizar o mínimo possível dos materiais em si. Aqui tem um tópico interessante, né? Quando nós falamos materiais, objetos, falamos de produto lá naquele local que você vai lá, apanha e guarda no outro local. Agora, e quando a gente fala de informações? Hoje nós temos as informações que estão em papéis e temos as informações que estão online. Então, dá uma olhadinha na tela na área de trabalho do seu computador. Como está organizado essas informações? Se do nada outra pessoa precisar utilizar o seu computador junto com as suas informações, será que essas pessoas conseguiriam trabalhar utilizando as mesmas informações que você utiliza? Como elas estão classificadas? Como elas estão armazenadas? Então, informação online. A informação impressa, temos um problema muito sério aí. Algumas empresas guardam aqueles arquivos e arquivos antigos. Tem duas opções. Dependendo do documento, eu posso fazer o descarte daquilo. Dependendo do documento, eu não posso fazer. Mas nós temos uma opção mais viável, que é a digitalização. Então, quando você digitaliza isso aí num determinado, sei lá, arquivo, você tem acesso em apenas um arquivo, um depósito de informações que você fosse deixar lá na parte física, no dia a dia, gerando aquela impressão mal vista, né, que é a poluição visual, além toda aquela sujeira, daqueles papel antigo, aquela coisa toda. Então, a digitalização é um dos meios aí mais eficientes para você solucionar esse problema. Além de, quando você faz a digitalização dessas informações, você ganha um espaço físico, tá? Aqui também, se a gente for analisar, ele é bem idêntico a plano anterior. Não sei se alguém percebeu, né? Nós estamos falando um conceito, a forma de falar diferente, mas porém do mesmo item, tá? Então aqui nós temos como se aplicar o senso de utilização. Aquela perguntinha novamente, né? Seguindo o critério de utilidade ou frequência de uso, para depois retirar do ambiente tudo que não precisa ali, ou seja, fazer uma faxina geral no local de trabalho. Vamos entender isso aí da seguinte forma. Então, quando nós falamos fazer uma faxina geral, é eu retirar tudo aquilo que eu não vou utilizar lá no meu ambiente de trabalho. Mas como é que eu vou tirar isso? Eu vou simplesmente chegar lá, apanhar tudo? Não, não é assim. Primeiro, eu vou fazer um famoso pente fino, aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso. Eu só vou deixar lá no meu ambiente de trabalho simplesmente aquilo que eu vou utilizar no meu dia a dia. O básico do básico do básico. Aquilo que eu não vou utilizar, vamos pensar da seguinte premissa. É um material bom, ou seja, é uma ferramenta, é uma matéria-prima boa que eu utilizo. Vai lá para almoxarifado. Por quê? Lá no almoxarifado, aquele material que eu não utilizo, mas lá uma vez por outra alguém da empresa vai utilizar, vai fazer requisição, fazer a solicitação daquilo, bacana. E aquilo que eu não vou utilizar, a empresa não vai utilizar, mas está bom. E eu preciso identificar isso aí de uma forma que eu disponibilize isso para a empresa fazer a venda disso aí para um terceiro. Agora, e aquilo que eu não vou utilizar lá no meu ambiente de trabalho, por algum motivo a empresa não pode utilizar e é um material basicamente inútil. Eu preciso fazer um descarte disso aí. E como eu vou fazer esse descarte? Eu preciso tomar muito cuidado. Que produto é? É um pallet, é uma embalagem de madeira, é uma embalagem de ferro, entre outros. Como que eu vou fazer a saída disso aí? Toma muito cuidado aí com a lei de resíduos sólidos, tá? Qual é o destino adequado que você vai dar para esses produtos, tá? E para a saída desse produto da sua empresa, só contrate empresa que tenha certificação e que tenha todas as autorizações dos órgãos ambientais que estão listadas nas suas operações que podem fazer a execução de destino desse material em si, tá? É um negócio que às vezes as pessoas perguntam como funciona isso. Dá uma lidinha lá, pessoal. Lei de resíduos sólidos, tá? Lá tem muita informação importante que creio que todos vocês aí, quem é da área de gestão, já deve estar atento referente a essa lei que está acontecendo, tá? Aí vem em segundo aqui, para que serve a separação, utilização de descarte? Beleza, vamos lá. Para que serve? Separação, utilização, descarte.
Esse senso de utilização é identificado pela primeira palavra seria em japonês. E o seu primeiro passo da metodologia 5S, o programa de organização. Aqui nós estamos falando o que é, para que serve, o que é esse programa 5S, o que é esse senso, eu preciso saber o que é. Nos conceitos anteriores eu dei duas planas aí falando justamente sobre o que é o primeiro senso, que é o senso de utilização, tá? Que eu sei. Aí nós passamos aqui na sequência a mesma coisa. Para que serve o primeiro senso de utilização e descarte? Aqui tem um conceito bem direto, né, bem básico, né? Esse preceito sugere que as pessoas separem o necessário e elimine do ambiente aquilo que não te traz, que não tem mais utilidade no seu dia a dia. Interessante. Quando nós falamos desse preceito, nós temos um olhar diferente. Vamos lá. Esse preceito sugere que as pessoas separem. É você separar, de um lado, tudo aquilo que eu não vou utilizar, do outro lado, tudo aquilo que eu vou utilizar. Aquilo que eu vou utilizar, eu vou fazer um filtro. Eu vou utilizar, mas qual é a quantidade necessária? Vou utilizar o mínimo necessário. Por quê? Nós precisamos entender que nessa filosofia do 5S, é você sempre poder estar fazendo mais com os mesmos recursos que você tem, tá? Então, elimina do ambiente aquilo que não tem mais utilidade, que você não utiliza mais. Tirei fora, tá? Bem simples, bem direto, né? Tem como objetivo separar por grau, tipo, tamanho. Bem interessante esse ponto aqui. O ponto-chave é saber o que seria essencial para estar presente naquele ambiente de trabalho, eliminando tudo que não agrega valor, utilizando todos os recursos disponíveis e evitando excessos de desperdício e má utilização. Vamos pensar da seguinte premissa. Imagine que eu trabalho numa bancada e essa bancada eu monto o motor. Eu vou precisar de diversas chaves para fazer essa montagem desse motor. Beleza. Tem algumas chaves que eu vou usar ela, durante toda a minha operação eu vou utilizar essa chave. Então essa chave ela precisa ficar próximo de mim. Eu levantei a cabeça, eu preciso estar vendo essa ferramenta em algum lugar para que eu possa fazer o uso dessa chave. Beleza. Mas eu tenho aquela chave que eu vou usar uma vez por semana. Essa uma vez por semana quer dizer o seguinte, eu não preciso ter ela na minha frente, eu posso ter ela na minha gaveta. Então lá lá na minha sala de manutenção, na área administrativa, lá na produção, eu tenho uma salinha, eu tenho um armário lá. Eu vou deixar essa ferramenta lá. Por quê? Além de mim, provavelmente eu tenho outros colaboradores que também utilizam essa ferramenta. Então, em vez de todos eles terem uma ferramenta em cada máquina, eu tenho uma ferramenta para que todos eles utilizem. Então, cada um deles, quando for retirar, quando for usar essa ferramenta, essa chave em si, vai fazer a requisição, me informando a data da retirada e a data da devolução. Então, o carinha precisou lá utilizar para resolver um probleminha lá na máquina, tal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição. Fez essa requisição e eu tenho o quê? Eu tenho uma data de retirada, uma hora e data de retirada e tenho uma hora e data de devolução. E aí eu vou utilizar a mesma ferramenta para diversos operadores. Aí nós temos aquela ferramenta também, que é bem interessante, que a gente utiliza uma vez por mês. Poxa, essa eu deixei no armário, lá na minha salinha, certo? Mas tem uma que eu uso lá uma vez por outra, pessoal. Lá no final do mês, sei lá, alguma manutenção, beleza. E eu tenho uma ferramenta dessa em cada máquina. Há necessidade disso? Não. Isso aí, pessoal, é desperdício de dinheiro. É dinheiro jogado fora fazer isso. Por quê? Porque é o seguinte, eu imagino que eu tenha 10 máquinas, eu coloquei uma ferramenta dessa em cada máquina, certo? Tá certo? Não, tá errado. Vocês vão entender agora. A utilização dela, o cara vai usar uma vez no mês. E se eu pegar, dessas 10, comprar só duas e colocar lá no almoxarifado? Toda vez que esses carinhas precisarem dessa ferramenta, vai me fazer uma requisição com data e hora de retirada, data e hora de devolução. Então, todos esses operadores dessas 10 máquinas vão poder utilizar essa ferramenta em datas e horários específicos. Então, eu reduzi de 10 ferramentas para uma ou duas. Olha para vocês verem a diferença. Isso aí nós estamos falando que é desperdício de dinheiro, pessoal. Você comprar ferramenta a mais, comprar matéria-prima a mais, além de
a má utilização do equipamento em si, porque você compra um equipamento, aquele monte de equipamento para poucas pessoas utilizarem em tempos específicos, é perca de dinheiro fazer isso aí, tá? Aí nós vamos aqui para o próximo, né? Ah, um negócio interessante, pessoal. Aqui agora nós entramos aqui, benefícios. Poxa, isso aqui que a gente tem que ficar atento. Porque quando a gente fala benefício, nós estamos falando aquilo que coloca dinheiro no bolso da empresa. Simplesmente isso. Poxa, meu, quais são os benefícios? Nós temos o maior senso de organização e economia, reaproveitando os recursos disponíveis, mesas, máquinas, equipamentos que não servem para você, mas podem servir para outras pessoas. Interessante, né? Vamos entender da seguinte forma: eu tenho aqueles materiais lá que eu retirei do meu departamento que eu não utilizo. E a empresa fazendo compra desses mesmos equipamentos para o departamento do lado. Olha para você ver o gasto de dinheiro desnecessário. E aí eu penso da seguinte forma: aquilo que não serve para mim provavelmente serve para outros departamentos. E aí a gente pensa naquela premissa. Dessa mesma forma, eu creio que esses outros departamentos também estão descartando algumas coisas que vai fazer a diferença para o meu setor. Então é uma troca entre 2 departamentos, 3 departamentos, entre a empresa no todo. Mas e aquilo que a empresa não vai mais utilizar? É dado um destino específico, tá? Aí nós temos aqui mais benefícios, né? Liberação de espaço para outros fins. Puxa, que interessante. Pessoal, todo local onde é que você faz essa faxina geral vai liberar espaço. E quando você trabalha num local espaçoso, um local limpo, organizado, identificado, é uma coisa espetacular. Eu creio que acho que cada um de vocês já passaram por essa situação aí de trabalhar num ambiente assim. Então a liberação de espaço vai ser um negócio espetacular. O segundo aqui, nós temos aumento da produtividade das pessoas envolvidas. Claro, quando nós falamos nessa questão aqui, nós estamos falando o quê? As pessoas vão utilizar as ferramentas essenciais para executarem as suas atividades no ambiente de trabalho. Então não vai ter aquele cansaço mental de ficar procurando ferramentas, trabalhar no local que tem super produção de material, super quantidade de material. Não, só vai ter o necessário. E quando você trabalha num local que só tem isso aí, você traz uma energia positiva e o colaborador ele passa a produzir mais e mais referente a isso. Tá? Menor risco de acidente no trabalho. Esse aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes. Uma das coisas que as empresas mais se preocupam e uma das coisas que tira o juiz dos técnicos de segurança do trabalho aí dentro das empresas é o que? Acidente. Então, todo local onde é que você trabalhou lá que só deixou o necessário, passou lá, limpou tudo, só tem o necessário, significa o seguinte, pessoal, vai ser um local seguro para se trabalhar. Então, fui lá, retirei tudo, só deixei o necessário. Eu vou trabalhar num ambiente com mais espaço, um ambiente mais seguro, entre outros, tá? Evitando compras desnecessárias. Poxa, será que isso é assim mesmo? Sim. Quando você faz essa limpeza, lembra lá atrás quando eu falei, aquilo que não serve no seu departamento pode servir para outros departamentos? Sim. Talvez você tenha uma caixa de borracha lá na sua gaveta e a empresa está fazendo cotação para comprar borrachas para o escritório. Olha para você ver, é um dos exemplos mais clássicos. A gente começa a entrar nessa situação aqui quando nós percebemos algo do tipo. Você tem uma caneta, né, e ela já gastou a metade. E aí você vai lá no almoxarifado e fala para o almoxarife, meu amiguinho, tem como você trocar essa caneta para mim? Ele vai e me fala, para que eu possa trocar essa caneta para você, eu preciso que você me entregue a vazia para que eu possa te entregar uma cheia. Quando você chegou nesse ponto aí, quer dizer o seguinte, nós chegamos onde nós queríamos. Então o que, que é? É só o necessário para a execução do nosso trabalho no dia a dia dentro da empresa em si. Tá? Combate à burocracia nada mais é do que quando você faz essa varredura geral dentro da organização, você desburocratiza. Então, o que é desburocratizar? É acabar com aquele pensamento, aquele estresse do dia a dia de procurar as coisas e não encontrar. Por quê? Você só vai deixar apenas o necessário no seu ambiente de trabalho. Aqui também, além disso, é importante avaliarmos as atividades e atitudes que são utilizadas no dia a dia e são vistas como desperdícios e devem ser evitadas como. Então, pessoal, quando nós olhamos algumas situações e identificamos que essas situações no dia a dia ela pode
trazer desperdícios para a empresa, então o que nós devemos fazer? Nós devemos prestar muita atenção e ver o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, ver o que a gente pode fazer nessas situações para que isso não aconteça novamente, tá? Que é você ir lá cortar o mal pela raiz. Aqui, nós temos aqui produtos ou serviços em fila de espera para serem executados. Poxa, nós estamos falando lá no chão de fábrica daquele monte de materiais aguardando para ser fabricado. Por que isso está acontecendo? Falta de gestão da produção. O programador de produção ele deve analisar tudo isso aqui e só disponibilizar apenas o necessário para gerar a produção daquele determinado produto. Nem produzir a mais e nem a menos, sempre no tempo certo. Estoque além do necessário. Para que comprar além do necessário, pessoal? Se o necessário já resolve o problema. Tá? Luzes acesas em ambientes vazios e muito claro. A gente passa a entender por que a maioria das lâmpadas dentro da empresa, até mesmo na rua, elas são acesas através de sensores. Então, tem pessoas trabalhando naquele ambiente, tem pessoas movimentando, as lâmpadas estão acesas. Parou, não circulou mais ninguém, elas desligam sozinhas. Então, é uma forma de você evitar esse desperdício. Banhos quentes demasiadamente demorados. Então, é você colocar o sensorzinho lá em todos os chuveiros de, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. É apenas o necessário, tá? Máquinas e equipamentos ligados desnecessariamente. É comum isso aí, a gente vê equipamentos ligados, consumindo energia, consumindo água. Muitas das vezes consumindo mão de obra, que é aquele colaborador que fica operando aquela máquina, ela ligada em determinados momentos não estão produzindo, tá? Jogar no lixo materiais em condições de uso, fazer o descarte de material que precisa. Poxa, eu posso reciclar esse material? Hoje, tudo quanto é reciclável, pessoal. Então, nós temos essa possibilidade de que reutilizarmos tudo aquilo que nós utilizamos no dia a dia, aí, que nós descartamos. Então, usou, dá para fazer o reuso disso aí, seja na reciclagem, seja de uma outra forma, utilizar sim. Bate-papos necessários no ambiente de trabalho. Por que essa galerinha está conversando no ambiente de trabalho enquanto o meu processo está rodando, enquanto a minha produção está rodando? Por que isso está acontecendo? Significa que está tendo um tempo ocioso. Então, eu estou pagando hora para aquele colaborador para que ele possa estar batendo papo lá no chão de fábrica. E isso aí acarreta o quê? É custos para a empresa. E aí nós temos aí, para ampliar a aplicação desse censo, é importante planejar tudo o que será ser feito e engajar todos os envolvidos. A criação de uma lista de verificação é um instrumento que auxilia na prática do censo. Entre os questionamentos da lista, podemos citar alguns seguintes a seguir. Então, aqui nós entendemos o quê? Para que eu possa fazer a aplicação disso aí, eu tenho um passo a passo a ser seguido. Eu preciso seguir isso aí. E aqui nós temos objetos desnecessários no local de trabalho. Você vai fazer essa análise, faça essa pergunta a si mesmo. A quantidade excessiva de material de expediente, lápis, borracha, caneta, etc. Fez essa pergunta no seu ambiente, tem isso? Censo de utilização foi realizado no computador, então aquelas informações que você tem lá na área de trabalho, como elas estão organizadas? As áreas em comum, tais como cozinha, banheiros, vestiários, pátios, estão em ordem? Então você passou nesses departamentos, como estão esses departamentos? Estão limpos, estão organizados? Quando necessário, os colaboradores utilizarem equipamentos de proteção de EPI. Aqui, quando necessário. Então, o que é? Tem operações que são obrigatórias o uso de EPI. Tem operações que não há necessidade. Por que eu dar EPI para todos os colaboradores se uns utilizam equipamentos específicos em locais específicos, outros não? Então, por exemplo, por que eu daria capacete para o meu administrativo utilizar na área administrativa? Não tem nada a ver. Mas eu teria que dar esse capacete lá para os meus colaboradores utilizarem no ambiente produtivo? Sim. Então, é saber gerenciar isso aí de forma correta. Tá? Aqui nós temos aqui também, deixa eu ver onde é que está aqui. Lembrando aqui, pessoal, nessa área, todo o material deve ser devidamente identificado. As áreas de descarte não é sinônimo de bagunça, até porque nessa área há muita coisa que pode ser útil para outro setor.
Por isso, o descarte deve estar organizado e os objetos de fácil localização. Interessante. Imagine que você fez essa limpeza inteira lá na sua fábrica e eu tenho um local onde é que eu tenho todos esses materiais lá guardados, jogados. Na realidade, eu não posso fazer isso. Não é porque eu não vou precisar mais que vai ficar desorganizado. Então, eu vou retirar do meu departamento tudo aquilo que eu não preciso, levar para um local onde é que os outros departamentos estão colocando esses materiais, identificá-los de forma correta para que tudo aquilo que não precisa em outro departamento pode ser que eu utilize. Tudo que eu não utilizo no meu departamento pode ser que no outro departamento utilize. Então, ter essa visão bem abrangente referente a isso aí. Tá? Nós temos aqui, cadê o próximo? Facilidade nas informações e na procura de objetos. Todo material identificado você consegue gerar essa informação. Diminuição da necessidade de espaço e de estoque de materiais. Nossa, isso aqui é espetacular. Diminuição do desperdício, diminuição de custos, melhor aproveitamento do tempo de recursos, maior organização e aumento da produtividade. Isso aqui são alguns fatores aí, pessoal, que ao implantar o 5S ao decorrer do dia a dia, vocês acabam identificando isso aí como funciona, tá? Chegamos ao fim aí sobre a nossa videoaula aí quando eu falo do primeiro censo aí, o CIRI, tá? Obrigado a cada um de vocês aí, pessoal, meus alunos, ex-alunos, entre outros aí, obrigado por estar nos acompanhando nessas videoaulas, tá? Para você que é meu aluno, ex-aluno, pessoal externo aí, demonstra o conhecimento de vocês, vai lá no nosso canal no YouTube, onde é que essa aula vai estar postada, demonstra o conhecimento de vocês lá nos comentários, que a gente vai estar olhando aí, é sempre bom receber um feedback, tá? Também, meus ex-alunos aí já estão chegando aí na casa dos 1.100 mais ou menos, graças a Deus, bastante gente já formada, e brevemente vai ter muito mais, tá? Para você que quer, como diz o outro, aperfeiçoar cada vez mais o seu conhecimento, vai lá nos comentários, vai ter esse link lá, tá? Esse link aí é uma provinha de 10 questões de múltipla escolha, vai lá, teste seus conhecimentos lá, se você já é da área, maravilha, se você não é, vai lá e testa da mesma forma. Se você tiver algum feedback para dar para a gente, mande aí no privado que a gente demora a responder, mas eu garanto que no final aí todos vão ser respondidos. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez aí por acompanhar mais uma aula minha aí e que compartilhe o conhecimento entre todos. Até breve no próximo módulo aí falando do segundo censo. Tchau, tchau.